A história da vovó. Abandonada e ofendida, ela revela um segredo chocante de sua vida. A luz do sol filtrava-se através das cortinas amarelas, iluminando a poeira dançante no ar da pequena sala. Clara, uma idosa de olhar profundo e cansado, sentava-se à mesa de café, com a xícara entre as mãos trêmulas. Há anos que o tempo parecia ter parado naquela casa, recheada de memórias. Cada objeto, cada foto na parede contava uma história de um amor perdido e de filhos distantes. O silêncio era sua única companhia, exceto por estas visitas esporádicas, meros passeios familiares em datas comemorativas. Quando Laura, sua neta, apareceu na porta, Clara não esperava que a vida fosse mexer com seu passado. A jovem, com seus cabelos cacheados e sorriso radiante, era um raio de sol que iluminou aquele canto escuro da casa. Laura chegou com sonhos de verão, mas não sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais profundos de sua avó. Nos primeiros dias juntas, elas riscaram a rotina Mon. Vovó, o que aconteceu de verdade com o vovô? Laura desafiou, interrompendo o silêncio. A pergunta pairou no ar, como uma nuvem prestes a desabar. Clara hesitou, o coração apertado. Um turbilhão de memórias e emoções baiou sobre ela. Era um segredo tão profundo que havia enterrado há anos, um amor que nunca morrera, mas que ferira profundamente. Com o tempo, Laura se tornou um detetive da vida da avó, olhando por entre as caixas de fotos antigas. Sua mente fervilhava com perguntas. Ela descobriu cartas amareladas e bilhetes de amor que revelavam uma história esquecida. Um amor intenso que não era apenas de um passado distante. Era sobre o pai de Laura, o homem que Clara amou antes da tragédia que mudava tudo. O nó na garganta de Clara se tornava mais apertado a cada artefato que Laura encontrava. Um dia, ao esmiuçar uma caixa que continha ecos do passado, Laura encontrou uma carta que parecia ter sido escrita com uma caneta antiga. Clara, ao ver o pedaço de papel, gelou. Era como se a declaração de amor que seu marido nunca soubera a estivesse chamando de volta. E a cada segundo, Laura a encarava, esperando respostas. O telefone tocou, um som interrompendo o elétrico momento, mas ninguém atendeu. As duas estavam perdidas em um mar de revelações. No fundo de seu ser, Clara sabia que revelaria a verdade, mas o medo a segurava. E se Laura não a olhasse da mesma forma? E se a nova relação que estavam construindo ruísse num tris? No entanto, a urgência da carta parecia implorar para ser lida. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Laura mantinha os olhos fixos na carta, enquanto Clara lutava contra as lembranças que surgiam. O peso do passado parecia quase insuportável. A ansiedade crescia em Laura e o silêncio se tornava um grito ensurdecedor. Clara mordeu o lábio, o pulso acelerado. A urgência daquelas palavras parecia dançar na ponta da língua, mas ela temia o que poderia acontecer. Vovó, você precisa me contar. O que está acontecendo? Laura insistiu, a voz entrecortada pela expectativa. Clara olhou para a neta, os olhos embaçados pela hesitação.
O que se passava em sua mente era um turbilhão, mas ela nunca quis que Laura fosse arrastada para aquele caos. Um barulho repentino a fez-se sobressaltar. O telefone na mesinha tocava insistentemente. Era uma interrupção que parecia um convite à fuga. Olhando para o aparelho, uma sombra de medo cruzou o rosto de Clara. "Atende, por favor", ela pediu, a voz falhando, um tom de desespero na simplicidade do pedido. Laura, sem saber o que fazer, levantou-se e caminhou até o telefone, mas hesitante, balançou a cabeça. O olhar da avó a paralisava. A campainha do portão tocou, rompendo a tensa expectativa na sala. Clara congelou. Outra interrupção, mas essa tinha um peso diferente. Quem seria agora? A pergunta voou no ar, como uma flecha. Laura olhou para a avó, esperando uma ordem, um sinal. Mas Clara não se movia. O medo tinha um gosto amargo e ensopava o espaço entre elas. Decidida, Laura caminhou até a porta e, ao abri-la, um rosto familiar, mas não esperado, apareceu emoldurado pela luz do sol. Era Helena, a irmã mais nova de Clara, que não via há anos. As feições de Helena estavam carregadas de emoções e segredos que pareciam pulgar sobre ela. "Clara, precisamos falar", disse, sua voz tremendo como se estivesse prestes a desabar. O choque coloriu o rosto de Clara. De agora estava pálido. "Helena, o que você está fazendo aqui?" O tempo parecia haver parado. Laura, boquiaberta, olhou de uma para outra, percebendo que aquela visita não era um acaso. Algo estava prestes a se desvelar. Algo enorme. Helena entrou e Clara recuou como se tivesse visto um fantasma. "É sobre o passado. Sobre o que aconteceu com seu pai." A frase ecoou, dando a volta na sala com um peso insuportável. O chão parecia ruir sob os pés de Laura. Ela se lembrou da curiosidade voraz que havia sentido, dos mistérios que queria clarear. Agora, esses mistérios estavam prestes a explodir. "Ele não era quem você pensa que era, Clara", disse Helena, com uma urgência que incendiava a atmosfera. As mentiras estão prestes a vir à tona. Precisamos fazer isso juntas, em nome da verdade." Um silêncio sufocante se impôs, enquanto Laura sentiu o coração disparar. As peças do quebra-cabeça começaram a parecer tortas e distorcidas. "Como assim? O que você quer dizer?" Clara perguntava com um fio de voz, enquanto suas mãos se tremiam. A tensão era palpável, como se uma tempestade estivesse se formando. Laura sentiu o estômago embrulhar. Ela nunca havia pensado que seus avós poderiam ser envolvidos em algo tão sombrio. O olhar de Helena se intensificou. "Não era só uma traição, Clara. Isso vai mudar tudo. Vocês não sabem a verdade sobre o amor e a dor que uniu seus pais. E os segredos que talvez tenham custado vidas." Era como se um raio tivesse cortado o céu e cada palavra vibrasse com o impacto de revelações ocultas. Laura mal conseguia respirar. Cada sílaba parecia um tijolo sendo adicionado à parede que a separava da verdade. E enquanto a tensão crescia como um fio prestes a se romper, um novo mistério surgia. O que mais Clara escondia? E quem realmente era aquele homem que Laura conhecia apenas através de fotos e histórias? Clara olhou para a neta com olhos que imploravam compreensão e perdão, mas também transmitiam o pavor de um futuro incerto. A dúvida pulsava pela sala como um eco interminável. Uma pergunta cortava o ar. A vida que Laura conhecia poderia ser desfeita a qualquer instante? A única certeza é que o passado estava prestes a revelar suas garras. O
peso das palavras de Helena pairava na sala, como uma tempestade prestes a se desencadear. Clara estava paralisada e Laura mal conseguia respirar. A verdade que estava para ser revelada poderia mudar tudo. O tempo parecia estar suspenso. Enquanto o olhar de Clara vagava, perdido entre o passado e o presente. Clara, precisamos falar. Você precisa saber. Helena insistiu, os olhos brilhando com determinação e ansiedade. A tensão estava quase insuportável, como um fio esticado, prestes a se romper. Laura trocou olhares entre as duas. Do que vocês estão falando? Sua voz saiu baixa, trêmula, mas repleta de curiosidade e medo. Ela sentia que algo monumental estava prestes a se revelar. O que poderia ser tão devastador? Helena respirou fundo. O que você sabe sobre o seu pai não é toda a verdade. Há um segredo que carregamos há tanto tempo. Clara gemeu baixinho, colocando a mão na boca, como se quisesse silenciar a irmã. Mas já era tarde demais. O que você quer dizer? Ele é meu pai. Sempre foi. Laura estava começando a entrar em pânico. Cada palavra pesada deixava um eco de confusão no ar. Não, Helena disse, o olhar fixo em Clara. O que eu vou dizer agora mudará tudo o que você conhece. O seu pai, na verdade, não era seu pai. A revelação caía como uma bomba, explodindo no coração da sala. Clara, com os olhos arregalados, parecia ter recebido um golpe. Ela olhou para Laura, que estava caída em choque. Desculpe, Clara sussurrou, aparentemente tentando se defender. Era para eu ter contado há muitos anos, mas eu não consegui. As palavras saíam um turbilhão de desespero. Um veneno que ela finalmente se sentia compelida a liberar. Laura olhou para a avó, perplexa, o coração disparando. Não é possível. Quem sou eu, então? A voz de Laura tremia e ela começou a andar em círculos, tentando processar a nova realidade que se apresentava. Você não pode estar falando sério. Isso é uma loucura! A incredulidade era palpável. É verdade, Laura. Helena continuou, com a voz firme, mas com compaixão. Você sempre soube que algo não se encaixava, mas eu não pude te contar. O homem que você chama de pai, ele não é o seu pai biológico. Era como se um véu tivesse sido puxado. Clara, agora com lágrimas nos olhos, disse: Por favor, não acredite nela. Eu sou sua avó. Eu te amo. Laura parou. As peças do quebra-cabeça giravam na sua mente. Um segundo antes, o mundo parecia sólido e seguro. Agora estava se desmanchando diante dela. As memórias de seu pai de momentos felizes juntos pareciam desmoronar. Então, quem é meu verdadeiro pai? Laura gritou, os olhos cheios de dor. O silêncio que se seguiu gritou mais alto do que qualquer palavra. E quase como se a casa tivesse ouvido a pergunta fatal, uma nova sombra atravessou o ambiente. A porta da sala se abriu com um rangido e, para espanto das duas mulheres, um homem desconhecido entrou. Seu rosto era uma mistura de fragilidade e determinação. Eu sou seu pai, ele disse, o timbre da voz tremendo. Laura ficou paralisada. A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor, cada respiração mais difícil que a anterior. O homem, com uma expressão de dor e esperança, deu um passo à frente. Clara olhou para ele, o rosto atormentado, como se o peso de uma vida inteira estivesse prestes a se desmanchar novamente. Eu vim para que você soubesse a verdade. Todo esse tempo nós estivemos fugindo. A frase dele pairava no ar.
Um ultimato à realidade que Laura Acre. Agora, com toda a construção antissólida da sua vida, tudo desmoronava com a energia daquela única revelação. E nesse exato momento, cada um dos sentimentos que antes estavam guardados, cada segredos que ficaram enterrados, estavam prestes a trazer à tona o maior confronto que a família jamais conhecera. Laura sentia que o chão sob seus pés se movia, enquanto uma nova verdade surgia, anunciando um cataclismo que mudaria não apenas sua percepção, mas toda a existência familiar. O que estava certo? O que estava errado? As perguntas ecoavam, enquanto o passado, como uma onda avassaladora, se preparava para engolir tudo, e atrás delas, a única certeza era que nada jamais seria o mesmo novamente. Eu sou o seu pai, o homem disse, e o mundo de Laura desabou. As palavras dela ficaram presas na garganta. Seu coração batia em acelerado desespero. Um tempo de surpresas e mistérios, mas nada poderia prepará-la para isso. Clara ficou paralisada, os olhos fixos no homem que, absurdamente, a lógica que até então sustentava sua vida inteira estava prestes a se desmoronar. Como? Como você pode ser meu pai? A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. O semblante do homem se suavizou um pouco. Eu sou. Meu nome é Tiago. Estive longe, mas sempre estive perto de você. Na verdade, sempre esperei o momento certo para me encontrar com você. Enquanto falava, a expressão em seu rosto passava de dor para uma espécie de esperança fragilizada. Como se estivesse se despindo das mentiras que carregava. Laura estava agora em um turbilhão. As memórias de sua infância, do homem que sempre considerou seu pai, pareciam desmoronar sob o peso daquela nova revelação. Não é possível, ela gritou. Não pode ser verdade. O chão parecia girar, como se ela estivesse presa em um pesadelo sem fim. Laura, escute-me! Clara implorou, a voz falhando. Tiago é seu pai biológico, mas eu te criei. Eu não sabia se era certo contar a você. Não era o momento. Eu tinha medo. Você precisava de um pai e eu queria te dar um lar. Um lar seguro. Um lar seguro? Laura repetiu. Cada palavra era como um punhal. Você mentiu para mim a vida inteira. As lágrimas escorriam pelo rosto, carregadas de revolta e dor. Clara tentou avançar, mas Laura deu um passo para trás, erguendo a mão em um pedido de distância. Não, eu não quero ouvir mais nada de você. Então, algo dentro de Laura se quebrou. A fúria e a tristeza se misturaram em um só sentimento. E nesse momento de raiva, a realidade da sala foi profundamente alterada. Uma luz intensa e ofuscante inundou o ambiente, enquanto um estrondo surdo reverberou. Uma explosão! Viraram-se para a porta, aterrorizados. A porta da sala se estilhaçou em 1000 pedaços. Clara e Laura se encolheram, os olhos arregalados. Uma sombra emergiu da fumaça. Um homem tendo dificuldades para se manter em pé, com ferimentos visíveis, e a cada passo que dava, parecia mais perdido. Com um esforço, ele ergueu a cabeça e a expressão em seu rosto virou um misto de reconhecimento e desespero. Vovó, eu voltei, ele pronunciou, e as palavras reverberaram com a força de um trovão. Era Lucas, o irmão mais novo de Clara, que ela pensava ter morrido há anos. O choque ao ver Lucas deixou Clara
paralisada. Mas como você pode estar aqui? Você estava morto! Não, eu fui forçado a ficar longe. Eles me mantiveram prisioneiro. A voz de Lucas tremia e ele mal conseguia se apoiar. A situação se tornava cada vez mais surreal. A revelação do verdadeiro pai se misturava com a volta de alguém que deveria estar morto. Laura olhou entre os dois, o choque em seu rosto se intensificando. A tempestade de revelações estava se tornando caótica. O que você quer dizer com forçado? De quem você está falando? As perguntas vinham em sucessão rápida, cada um revelando uma nova camada daquela espiral de segredos. Lucas hesitou, como se o peso de cada palavra estivesse prestes a desmoronar sua própria fragilidade. A história que você conhece, ela é só uma parte. Há muito mais. Há pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. E eu? Ele hesitou, e o olhar de todos se concentrou nele, prontos para ouvir. Eu sou parte de uma trama maior, uma história que conecta todos nós. O impacto da revelação fez o ar nas salas parecer mais pesado. Um novo mistério pairava, e a tensão era palpável. Clara gemeu, a mente trabalhando rapidamente para processar tudo. O que você quer dizer, Lucas? Que história? A verdade sobre nossa família. Ele começou, mas uma nova onda de dor cruzou seu rosto. Temos que sair daqui. Eles vêm! Cada palavra dele ecoou como um alerta agudo. Quem vem? O que está acontecendo, Lucas? O pânico subia e Laura sentia uma sensação de urgência a envolvendo. Ela estava prestes a conhecer uma verdade que poderia demolir tudo, mas agora havia uma ameaça externa prestes a se desdobrar ali dentro. O peso do passado e das mentiras se tornava cada vez mais opressor, ao mesmo tempo em que uma nova verdade e um novo medo surgiam. Que mais havia de oculto na história da família de Laura? E quem eram essas pessoas que ameaçavam tudo? A sala estava carregada de segredos prestes a serem revelados, e a única certeza era que uma vez que a porta do desconhecido fosse aberta, não havia volta. O homem diante de Laura era uma visão desconcertante. Ele praticamente parecia um fantasma, um eco do passado que ninguém esperava. Só que a expressão em seu rosto não era de alegria, mas de um peso esmagador. O impacto do que estava acontecendo a envolvia como uma tempestade. Laura não sabia se devia se aproximar ou recuar, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Clara, com os olhos cheios de incredulidade, olhou entre os dois, como se quisesse entender a conexão invisível que os unia. Lucas, ela murmurou, a voz trêmula. A sala parecia respirar, cada um aguardando uma explosão iminente de emoções. Esse não é um bom momento, Tiago. Helena interrompeu, seu tom cheio de pavor. Nós estamos sendo seguidos. A tensão na sala subiu um nível. A memória daquela explosão ainda ardia na mente de todos. O que mais estava prestes a desmoronar? Quem está lhe seguindo? Laura questionou, a ansiedade crescendo como um nó em sua garganta. As perguntas fervilhavam, cortantes. O que aconteceu com você, Lucas? Não há tempo. Eles voltarão. Lucas tentou explicar, mas estava visivelmente ferido e seu corpo tremia. A verdade que você não sabe está prestes a nos alcançar. As palavras saíam cortadas, quase sufocadas. Laura estava prestes a entrar em pânico. A imagem de seu pai, da vida que conhecia, tudo estava se desfazendo como um castelo de areia. O homem que afirmava ser Tiago estava prestes a entrar em sua vida, mas só trazia mais caos.
As mentiras estavam se acumulando como nuvens escuras. De repente, um barulho estrondoso ecoou e a janela se estilhaçou. A sala parecia tremer. Clara gritou, puxando Laura para trás enquanto o vidro caía sobre o chão. É eles! Ela começou a entrar em modo de sobrevivência. Laura sentiu o coração disparar. Quem são eles? Estado, organização, segredos que eles não podem deixar vir à tona. Lucas gritou. A urgência em sua voz era palpável. E agora estamos todos no meio disso. A confusão dominou a sala. O que era aquilo? Um tipo de mistério que ninguém estava preparado para lidar. Quando Laura olhou para o rosto de Tiago, viu algo que a deixou tensa, uma mistura de pânico e culpa. Ele olhou para ela quase implorando, como se tentasse comunicar uma verdade ainda mais dolorosa. Laura, antes que tudo isso aconteça, há algo que você precisa saber. A voz de Tiago era grave, quase um sussurro, mas tudo parecia perdido em meio ao caos. Você está em perigo por causa do seu verdadeiro sobrenome. O que ele quis dizer com isso? Laura estreitou os olhos, sentindo que o mundo estava girando em sua volta. Antes que pudesse perguntar, o telefone de Clara tocou novamente, quebrando a tensão. O som agudo parecia um chamado direto da calamidade. Deixe que eu atenda. Clara se adiantou, a voz ressoando com uma firmeza que a surpreendeu. No entanto, quando colocou o telefone próximo ao ouvido, seu rosto se transformou. A cor saiu de suas bochechas. Não, não pode ser, murmurou, enquanto ouvindo a voz do outro lado. A sala estava em silêncio, todos observando a avó, que parecia em estado de choque. O que foi? Laura exigiu, a frustração crescendo. Clara desligou o telefone com um tremor, o olhar perdido. Como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era uma gravação. Ela começou, a voz mal conseguindo escapar. Eram eles! Eles sabem onde estamos. A aterrissagem daquela revelação foi como uma bomba, uma onda de pavor engolindo todos na sala. Mentes não conseguiam processá-la. Segredos obscuros, uma verdade a ser revelada em camadas, o encontro com o sobrenome e a identidade que mudariam tudo. O que mais estava em jogo? O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza era que a tempestade ainda não havia acabado e cada um deles estava prestes a enfrentar o que o passado realmente significava e o que isso lhes custaria. Clara observava o telefone com olhos arregalados, seu cérebro em um turbilhão de emoções. A gravação! Eles sabem onde estamos! Ecoava na mente de todos, apavorando ainda mais a atmosfera dramática da sala. O ar estava denso, quase palpável. Laura sentia como se estivesse sufocando, enquanto Tiago e Lucas trocavam olhares preocupados. Temos que sair agora, Lucas disse, a voz cheia de urgência. Se eles estão vindo, precisamos nos proteger. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Clara finalmente parecia sair do estado de choque. Mas isso não impediu a tensão de aumentar a cada segundo. As emoções ferviam. Quem? Quem está vindo? Laura sussurrou, sua voz mal conseguindo sair. O olhar de Tiago estava mais grave do que nunca, como se soubesse algo que não tinha coragem de compartilhar.
Uma parte de Laura queria acreditar que nada disso era verdade, que tudo isso não passava de um pesadelo. Mas ela sabia que não era. Uma organização secreta, Lucas explicou, enquanto tentava se apoiar na mesa. Eles têm olhos em toda parte. E a verdade que vocês não conhecem, pode custar vidas. O desespero em seu tom fez o coração de Laura acelerar. E antes que alguém pudesse perguntar mais, um som alto ecoou pela casa vindo de fora. Clara saltou, seu rosto pálido. O que foi isso? Ela perguntou, a voz embargada. Eles já estão aqui? Um movimento rápido na janela chamou a atenção de todos. Laura se virou e seu coração disparou ainda mais. Lá fora, sombras se moviam rapidamente. E as luzes dos faróis dançavam na estrada. O sangue de Laura congelou. Rápido! Ela gritou. Temos que sair! Agora! Mas antes que conseguissem se mover, a janela se estilhaçou com um estalo final. E algo ou alguém entrou pela abertura. O que era aquilo? Um homem de terno escuro apareceu em meio à fumaça e ao vidro quebrado. Estava sutilmente ferido, mas os olhos brilhavam com um propósito desesperado. Laura! Ele gritou, a voz penetrante. Eu estou aqui para te salvar. Salvar? Como você sabe meu nome? Laura se sentiu descontrolada, uma avalanche de emoções a dominando. O homem parecia familiar, um fantasma de sua memória que ela não conseguia colocar a mão. Era o tipo de situação que não fazia sentido. Sou eu, Rafael! Ele disse, ofegante. Precisamos ir, não posso ficar aqui. E quando ele deu um passo em direção a ela, Clara interrompeu, seu corpo tremendo de raiva. Como você teve coragem de voltar, depois de tudo que aconteceu? A tensão parecia que poderia explodir a qualquer momento. Não faça drama, Clara. Rafael respondeu com desespero na voz. Isso não é sobre você. O destino da nossa família está em jogo. Laura não sabia se ficava chocada ou furiosa. Rafael, o nome lhe soava de uma maneira inquietante. Como você pode ser parte disso, Rafael? Laura questionou, sentindo seu mundo desmoronar novamente. Porque eu sou parte da verdade que você ainda não conhece, ele exclamou, a voz elevando-se. O que sua avó escondeu, o que nós todos escondemos, pode nos custar a vida se não agirmos imediatamente. Não consigo entender. Laura gritou, a raiva e a confusão saltando à tona. O que está acontecendo? Que verdade? Que segredos? A expressão de Rafael se transformou e em um instante algo mudou em seu olhar, como se uma máscara tivesse caído. Laura, escute, eu sou seu irmão, ele declarou com firmeza. O silêncio na sala foi tão profundo que poderia ser cortado com uma faca. O quê? Clara respirou rápido, as cores saindo de seu rosto. Laura ficou paralisada, a mente girando em torno da revelação. Sim, Rafael falou, a dor visível em seus olhos. Sua mãe e eu, nós éramos próximos, muito próximos. E essa é a razão de tudo. Eles nunca deixaram você saber. Eles têm medo da verdade, assim como eu. Precisamos sair antes que eles cheguem aqui. Os estilhaços de vidro ainda brilhavam ao redor. E a verdade que estava sendo revelada parecia desafiar qualquer tipo de lógica. Mas a coragem que parecia inundar Laura agora se transformava em desespero. O que isso significava para ela? Quem mais estava envolvido? Enquanto a adrenalina pulsava, um novo barulho tornou-se audível, essa vez mais próximo. Vozes, passos apressados e objetos sendo jogados. O pânico se espalhou. A sala estava agora cheia de perguntas não respondidas. E a única certeza era a iminência da tempestade que se aproximava.
O que mais poderia surgir desse passado sombrio? A única coisa que era clara era que a revelação da verdadeira origem de Laura não era apenas um golpe no coração, mas o prelúdio de algo muito maior e mais aterrorizante. Laura ficou paralisada, o coração batendo acelerado. Rafael, seu irmão, estava diante dela, trazendo à tona segredos que pareciam enterrados. Ela queria gritar, correr, mas sua mente estava em frangalhos. Não pode ser verdade! A incredulidade ecoou em sua voz. Se você é meu irmão, por que nunca me disseram? Porque eles tinham medo! Rafael exclamou, seus olhos ardendo com urgência. As coisas que você não sabe, há perigos que ameaçam a nossa família. Perigos? Clara sussurrou, como se o próprio nome fosse uma maldição. Um novo barulho, mais alto que o anterior, quebrou o silêncio. A porta da sala foi arrombada com um golpe violento, fazendo o chão tremer. Um grupo de homens, vestidos de preto e com rostos cobertos, entrou, seus passos pesados e decididos. A sala se encheu de uma tensão sufocante. Lucas se colocou na frente de Clara e Laura, os olhos ardendo em desespero. Não! Ele berrou. Fiquem para trás! Meus Deus! O que você fez? Clara gritou, percebendo que o máximo que conseguiria agora era proteger suas netas. A adrenalina a impulsionava. Rafael seguiu os instintos de Lucas. Ergueu as mãos. Venham, fiquem calmos! Nós não queremos nenhum problema! Os homens não pareciam se importar em ouvir. O líder deles, um homem alto e imponente, tomou a frente. Sabemos que você está aqui, Lucas, ele disse, a voz profunda e cortante. Você não pode fugir do que fez. É hora de prestar contas. Laura olhou para Rafael, buscando respostas, mas ele só balançou a cabeça. A expressão de impotência clara. Eles estão atrás de você, Laura, disse Rafael, um toque de desespero na voz. Eles estão atrás de nós todos. O que você fez? Clara tremia, o medo empurrando-a para uma beira abissal de crença e desespero. De repente, um som estrondoso, um estalo elétrico cortou o ar. Clara virou-se para ver um dos homens com uma arma. O estalo fez seu coração parar. Não, não! Laura gritou, mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Antes que pudessem se mover, um tiro ecoou na sala. Mas não foi um tiro de arma. Um clarão cegante encheu o ambiente. Laura viu as sombras dos homens investidores se contorcendo com o movimento. Era como se uma explosão tivesse estourado dentro da casa e a luz os envolvesse. Quando o brilho se dissolveu, Laura piscou tentando entender o que havia acontecido. O grupo de homens tinha sumido, mas a energia pesava no ar. Clara olhava ao redor desesperada. O que foi isso? Laura não teve tempo para pensar. Rafael, o que aconteceu? O que isso significa? A confusão a dominava. Ela mal respirava. Só então Lucas, ofegante, balançou a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Eu não posso explicar agora. Eles estão atrás de um segredo. Mas a verdade é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O quê? Laura se sentiu como se o chão houvesse cedido debaixo dela novamente. Eram tantas certezas. E agora? Você? Sim, porque eu fui parte de algo que nunca devia ter começado, Lucas disse, as mãos tremendo. Estava tentando proteger nossa família, mas a verdade, ela é mais devastadora do que qualquer um imagina.
Laura estava paralisada, confusa. Que verdade? Você não é quem pensa que é, Lucas sussurrou. E a mulher que você acreditava ser sua mãe? Não é sua mãe. A mulher que te criou, Clara, usou um nome que nunca foi dela. Seu verdadeiro nome é Eron. A revelação era como um soco no estômago. Laura olhou fixamente para Lucas. O que isso significava? O que mais estavam escondendo dela? E então o ar ficou pesado. As sombras na sala pareciam se intensificar, como se o passado estivesse prestes a reivindicar o que era seu. Laura não sabia o que era real, o que era verdade, e seu coração começou a gelar. Eu sou apenas uma peça em um jogo que nem sei jogar. As palavras vazaram e tudo ficou em silêncio. Uma espera amarga. Olhos fixos, tensão palpável. O que mais estávamos prestes a descobrir? O que mais havia nas sombras? A única certeza era que a tempestade ainda não tinha passado. E agora, o que restaria de Laura quando tudo isso acabasse? Laura ficou paralisada, o coração batendo acelerado. Rafael, seu irmão, estava diante dela, trazendo à tona segredos que pareciam enterrados. Ela queria gritar, correr, mas sua mente estava em frangalhos. Não pode ser verdade! A incredulidade ecoou em sua voz. Se você é meu irmão, por que nunca me disseram? Porque eles tinham medo, Rafael exclamou, seus olhos ardendo com urgência. As coisas que você não sabe, há perigos que ameaçam a nossa família. Perigos? Clara sussurrou, como se o próprio nome fosse uma maldição. Um novo barulho, mais alto que o anterior, quebrou o silêncio. A porta da sala foi arrombada com um golpe violento, fazendo o chão tremer. Um grupo de homens, vestidos de preto e com rostos cobertos, entrou. Seus passos pesados e decididos. A sala se encheu de uma tensão sufocante. Lucas se colocou na frente de Clara e Laura, os olhos ardendo em desespero. Não! Ele berrou. Fiquem para trás! Meus Deus, o que você fez? Clara gritou, percebendo que o máximo que conseguiria agora era proteger suas netas. A adrenalina a impulsionava. Rafael seguiu os instintos de Lucas, ergueu as mãos. Venham, fiquem calmos. Nós não queremos nenhum problema. Os homens não pareciam se importar em ouvir. O líder deles, um homem alto e imponente, tomou a frente. Sabemos que você está aqui, Lucas, ele disse, a voz profunda e cortante. Você não pode fugir do que fez. É hora de prestar contas. Laura olhou para Rafael, buscando respostas, mas ele só balançou a cabeça. A expressão de impotência clara. Eles estão atrás de você, Laura, disse Rafael, um toque de desespero na voz. Eles estão atrás de nós todos. O que você fez? Clara tremia, o medo empurrando-a para uma beira abissal de crença e desespero. De repente, um som estrondoso, um estalo elétrico cortou o ar. Clara virou-se para ver um dos homens com uma arma. O estalo fez seu coração parar. Não, não! Laura gritou, mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Antes que pudessem se mover, um tiro ecoou na sala, mas não foi um tiro de arma. Um clarão cegante encheu o ambiente. Laura viu as sombras dos homens se contorcendo com o movimento. Era como se uma explosão tivesse estourado dentro da casa e a luz os envolvesse.
Quando o brilho se dissolveu, Laura piscou, tentando entender o que havia acontecido. O grupo de homens tinha sumido, mas a energia pesava no ar. Clara olhava ao redor, desesperada. O que foi isso? Laura não teve tempo para pensar. Rafael, o que aconteceu? O que isso significa? A confusão a dominava. Ela mal respirava. Só então Lucas, ofegante, balançou a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Eu não posso explicar agora. Eles estão atrás de um segredo. Mas a verdade é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. O quê? Laura se sentiu como se o chão houvesse cedido debaixo dela novamente. Eram tantas certezas. E agora, você? Sim, porque eu fui parte de algo que nunca devia ter começado. Lucas disse, as mãos tremendo. Estava tentando proteger nossa família, mas a verdade, ela é mais devastadora do que qualquer um imagina. Laura estava paralisada, confusa. Que verdade? Você não é quem pensa que é, Lucas sussurrou. E a mulher que você acreditava ser sua mãe, não é sua mãe. A mulher que te criou, Clara, usou um nome que nunca foi dela. Seu verdadeiro nome é Heron. A revelação era como um soco no estômago. Laura olhou fixamente para Lucas. O que isso significava? O que mais estavam escondendo dela? Então o ar ficou pesado. As sombras na sala pareciam se intensificar, como se o passado estivesse prestes a reivindicar o que era seu. Laura não sabia o que era real, o que era verdade, e seu coração começou a gelar. Eu sou apenas uma peça em um jogo que nem sei jogar. As palavras vazaram e tudo ficou em silêncio. Uma espera amarga. Olhos fixos, tensão palpável. O que mais estávamos prestes a descobrir? A única certeza era que a tempestade ainda não tinha passado. E agora, o que restaria de Laura quando tudo isso acabasse? E nesse momento silencioso, o chão estremeceu novamente. E não debaixo de seus pés, mas de além da porta. A porta da sala se abriu com força e uma figura entrou, mas não era uma figura qualquer. É a mãe que Laura acreditava estar morta, uma sombra do passado, mas com um brilho intenso nos olhos. Laura! Disse ela, a voz carregada de dor e urgência. Eu vim para te salvar. Precisamos falar sobre quem você realmente é. A sala congelou. Os rostos se viraram. A incredulidade dominando a atmosfera. Era como se o tempo tivesse parado. Laura, atordoada, olhou de sua mãe para Lucas e depois para Clara. Quem era ela? A verdade e o mundo estavam desmoronando, deixando um buraco negro em sua consciência. E, com os olhares fixos e sem palavras, a tempestade estava apenas começando. Uma revelação ainda mais sombria se aproximava e Laura mal tinha ideia do quanto sua vida estava prestes a mudar de novo. A verdade a espreitava nas sombras, e cada uma delas poderia custar mais do que apenas segredos. Laura mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A figura à sua frente era inegavelmente sua mãe. Mas como isso era possível? Nos últimos eventos, tudo parecia um pesadelo. O passado dela havia se acumulado em camadas de mentiras. E agora, tudo estava desmoronando na sua frente. Por que você voltou agora? Laura perguntou, a voz trêmula misturando raiva e confusão. Você me deixou e me disse que estava morta. Eu não tinha escolha, a mulher respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava tentando te proteger, Laura! E agora não temos tempo! Eles estão atrás de mim, atrás de nós! Neste exato momento, o som de passos apressados ecoou na porta.
O coração de Laura disparou como um tambor, um eco de medo ressoando em sua mente. O grupo de homens em preto que invadiu a casa estava mudando a dinâmica. Clara, com expressão petrificada, ergueu o braço, como se quisesse proteger a neta de uma nova calamidade. "Precisamos fugir!" Rafael gritou, sua voz cortando o ar tenso. Mas antes que pudessem se mover, a porta foi arrombada novamente, desta vez com uma força arrebatadora. A madeira estalou sob o impacto e um novo personagem entrou em cena. Um homem diferente, mas com um semblante familiar. "Pai?" A palavra escapuliu dos lábios de Laura antes que ela pudesse pensar. O homem ficou parado na entrada, os olhos endurecidos, com um ar de autoridade que fez o estômago dela revirar. Era alguém que ela reconhecia de fotos antigas, alguém sobre quem sempre tinha ouvido histórias contraditórias. "Você não deveria estar aqui", ele declarou, olhando intensamente para a mulher ao lado de Laura. "O que você fez, Clara?" Sua voz era uma tempestade, repleta de cólera e um toque de dor. A tensão no ar tornou-se palpável. "Miguel, é você?" Clara sussurrou, o medo drenando a cor de seu rosto. "É claro que sou eu", ele respondeu, caminhando com firmeza até ela. "E você não deveria ter envolvido Laura nisso. Ele não pode saber." Uma onda de choque percorreu o ambiente. "Envolver Laura em quê?" A voz de Laura tremia. "O que está acontecendo aqui? O que mais vocês estão escondendo de mim?" A confusão envolvia seu peito como uma serpente apertando. "Você é mais importante do que imagina, Laura", Miguel declarou, seus olhos fixos nela, como se tentasse atravessar suas defesas. "Mas agora não é a hora para conversa sobre o que pode ter acontecido. O que importa é que nossa história, a história da nossa família, está prestes a ser revelada nas piores circunstâncias." Mas antes que pudesse explicar o que isso realmente significava, uma nova onda de homens invadiu a sala e a cena rapidamente se transformou em um caos. Gritos, correria e o som interrompido de algo quebrando. O medo espiralava na mente de Laura, que apenas conseguia enxergar a confusão à sua frente. "Eles estão chegando e agora você pode ser o que eles querem", Miguel gritou, mas a agitação parecia incontrolável. As duas figuras que haviam surgido, sua mãe e Miguel, estavam mergulhadas em um mar de incertezas. Laura sentiu que as raízes da sua vida estavam sendo arrancadas. "No meu coração, sempre soube que algo não estava certo", Laura disse, a voz firme mesmo em meio ao pânico. "Quem eu sou realmente? Por que todo mundo à minha volta parece tão envolvido em segredos? O que mais você não me contou?" Com uma mistura de raiva e desespero, Miguel olhou para Clara, o olhar refletindo uma dor pesada. "Você não entende", ele disse, sua voz mais baixa. "Nós não temos controle sobre tudo isso. Eles estão sempre a um passo atrás de nós. Se você soubesse quem, o que realmente somos." A frase ficou suspensa no ar, um eco de uma revelação maior ainda. Mas, antes que tudo se desdobrasse, um barulho estrondoso quebrou o ar num único estrondo. E o chão sob eles começou a tremer. Os objetos na sala se mexeram e um brilho ofuscante rompeu pelas janelas. Algo estava prestes a mudar drasticamente. Laura sentiu um nó na garganta. Ao mesmo tempo, Miguel levou a mão ao bolso e retirou uma pequena caixa. "Essa é a verdade que você nunca esperou pôr", sussurrou, olhando diretamente para Laura. "Dentro dela está a história da sua vida e talvez a única chance que temos de salvação." Em um instante,
A casa encheu-se de uma luz cegante e a verdade estava prestes a ser revelada. Laura ficou paralisada enquanto a expectativa invade seus sentidos. Ela esperava a resposta para suas perguntas, mas o que realmente viria poderia mudar tudo mais uma vez. A única coisa que restava era a incerteza de quem cada um realmente. Laura estava em choque. Sua mãe estava ali, viva! E todas as verdades que ela pensava saber pareciam ser um castelo de cartas prestes a desabar. Mãe, o que você quer dizer com que estão atrás de nós? Seu coração martelava no peito, a adrenalina tomando conta. A mulher à sua frente, com lágrimas nos olhos, olhou ao redor. Temos que sair. Eles sabem onde estamos. Miguel, o homem que Laura acabara de conhecer, parecia pronto para agir. Ele se posicionou entre a família e a porta, como se pudesse protegê-los de algo que estava prestes a acontecer. Durante um momento de silêncio, o universo parecia conter a respiração, até que a porta foi arrombada novamente com um estrondo, revelando um grupo de homens em trajes escuros, seus rostos cobertos. O medo invadiu a sala. Não se movimentem! Um dos homens gritou, a voz cavernosa ecoando pelas paredes. Estamos cercados! Lucas, o irmão perdido, sussurrou com um tom de desespero. E no fundo, Laura sentiu o nó se apertar em sua garganta. Por favor, não! O que vocês querem de nós? A voz de Laura saiu como um murmurinho, desesperada. Queremos apenas o que é nosso, o líder respondeu, olhando direto para Miguel. A verdade. Vocês não têm ideia do que isso significa para todos nós. Miguel respirou fundo, como se a gravidade das palavras fosse um peso em seus ombros. A verdade não é o que vocês pensam, ele alertou. A tensão visível. Não temos tempo. Vão atrás de nós. E assim que completou a frase, um clarão iluminou a sala. Rafael, em um movimento rápido, puxou Laura para longe, enquanto Clara e Miguel se encaravam. Ambos sabendo que as coisas estavam prestes a mudar para sempre. Agora! Miguel gritou, e o grupo começou a se mover, tentando encontrar uma saída. As sombras se aproximavam. Os homens estavam cada vez mais perto. Laura sentiu o desespero tomar conta dela, enquanto deseja um último momento para entender. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. Por favor. Ela virou-se para a mulher que sempre tivera como lembrança. A mulher segurou a mão da filha, os olhos cheios de sinceridade. Eu vou te contar tudo, mas há coisas que precisam ser deixadas para trás. A correnteza de emoções a empurrava, mas a determinação nela também crescia. Finalmente, conseguiria entender. Então vamos, eu estou pronta! Com isso, foram em direção ao fundo da casa, seguindo por uma porta lateral que levava direto ao jardim. Estavam a poucos metros da Liberdade, mas antes que pudessem alcançar o portão, um estrondo ecoou e um dos homens os alcançou. Fiquem onde estão! Ele gritou, a mão no bolso, pronto para tirar algo. E nesse momento de pura adrenalina, Rafael se lançou para frente, cobrindo Laura e Clara. Flá! Pode ser nossa única chance. Algo mudou em seu olhar. Uma chama de coragem. Laura hesitou, mas Miguel gritou, agem agora! Apenas um segundo se passou e, em um ato instintivo, Laura pegou a mão de sua mãe, puxando-a com a outra para seguir. Estavam finalmente fora e, enquanto corriam, notaram que as sombras se dispersavam igualmente em direção ao portão da entrada. Finalmente, ao alcançarem a segurança da rua, um novo horizonte se abria. O que fazemos agora? Laura perguntou, ofegante ainda confusa. Vamos nos distanciar. Temos que ir para um lugar seguro e revelar a verdade.
Clara respondeu, seu tom firme, mas ainda repleto de preocupação, com uma mistura de alívio e pavor. Laura olhou para os rostos ao seu redor. Todos ela amava e que tinham lutado por ela. Estamos nessa juntos! Não importa o que aconteça, somos uma família e eu quero saber tudo. Um novo ciclo estava prestes a começar. O futuro estava diante deles, incerto, mas repleto de possibilidades. E sempre haverá outras histórias para contar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não perca a chance de deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar esse canal. E só os verdadeiros fãs fazem isso acontecer. Não espere nem mais um segundo.